Sejam muito, muito bem-vindos a essa aula, onde eu vou te falar qual é o primeiro obstáculo que uma pessoa enfrenta nesse caminho, né, de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Muito provavelmente você vai se identificar com esse obstáculo que eu vou falar, que na verdade não são só um, são três, mas é três em um, é um combo que eu falo que sempre vem junto, tá? Então, para vocês que estão aqui novos, chegando nas minhas redes sociais, para quem está chegando ao vivo, sejam muito bem-vindos. Fica comigo até o final dessa aula, porque toda aula que eu dou tem uma atividade prática no final, que é para que você possa começar a entender que isso é possível para você também. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas que me acompanham, e eu vejo principalmente pelos comentários, são as pessoas assim, vá, só um milagre para mim, porque meu caso é diferente, Dade, porque tá acontecendo X e Y comigo, e meu caso é diferente. Ou pessoas que falam assim, putz, mas eu já tentei e não consegui, e colocam, às vezes, muitas barreiras diante dos seus olhos que impedem de enxergar esse lugar que eu falo, que é além do horizonte, existe um lugar onde o dinheiro sobra, onde as pessoas vivem livre de dívida, e esse momento, esse caminho entre o momento zero que você está hoje, que é com dívida, com problema financeiro, atolado em empréstimo, limite da conta, no negativo, pagando cartão com cartão, financiando fatura, parcelando fatura, pagando o mínimo, daqui até esse lugar onde o dinheiro sobra e você não tem mais dívidas, suas dívidas estão negociadas, quitadas, existe um caminho que precisa ser percorrido. Só que se você não começar a conceber que isso é possível para você também, não adianta eu te mostrar absolutamente nada. Tem muito mais gente com dívida, que provavelmente que você conhece, do que gente livre de dívida e que o dinheiro sobra todos os meses. Nosso país é um país que as pessoas quase consideram que viver com um problema financeiro é normal. Então, a gente vai começar a elaborar isso aqui agora juntos, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, Dade? Qual que é esse primeiro obstáculo que impede qualquer pessoa de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Eu falo que é um combo, tá? É um combo, não é um só. E eu chamo de desmotivação, despreparo e pessimismo. É o combo dos três, eu poderia chamar de sentimentos, mas para mim são travas que impedem as pessoas de sequer começar. E essas travas, eu não falo delas do lugar de alguém que olha para outras pessoas e fala, muito provavelmente você que está me assistindo está desmotivado, despreparado e pessimista. Eu falo do lugar de quem já viveu isso. Eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de vocês, a chorona aqui, né? Falando assim, nossa, Dash, você já viveu o que a gente viveu, dá pra ver que você já viveu o que a gente viveu. E sempre que eu vou falar de qualquer assunto aqui, eu faço questão de dizer pra vocês, olha, sim, a Dagiele trabalhou no banco 8 anos, a Dagiele, ela fez diversos cursos na área de finanças, a Dagi é contadora por formação, então a habilidade com os números, né? A faculdade me ensinou a fazer um balanço patrimonial, inclusive eu brinco com todo mundo que o meu escritório de contabilidade, que é o que cuida da nossa empresa, deve me odiar, porque eu encho o saco deles, porque realmente essa intimidade com os números, né? Principalmente número de empresa, acaba sendo ali uma coisa que se aprende na faculdade. Mas eu sempre conto para vocês que nada disso me impediu de me endividar. Ser uma pessoa que era muito boa em contabilidade geral, que é a matéria do primeiro ano da faculdade, não fez com que eu fosse boa com as minhas finanças. É muito louco isso. Eu tenho, sim, uma habilidade muito... Hoje, né, eu falo que eu tenho uma habilidade muito grande com os números. Tenho, porque faço isso há muito tempo. Trabalho no banco desde que eu tinha 19 anos de idade. Mas o que me faz falar para vocês sobre esses obstáculos é a minha história. A história de me ver com 24 anos, desde os 19, tendo problema financeiro, enrolada com limite, enrolada com cartão, enrolada com tudo, e ter vivido aquilo, e no momento em que a ficha caiu, porque a ficha caiu para mim, quando faltou dinheiro para eu pagar o básico, aluguel, luz e água. Certo dia, o banco creditou o meu salário, depositou o meu salário, tinha fatura de cartão, empréstimo, a conta já estava negativa, e não sobrou para nada, não sobrou para abastecer o carro. Eu me vi desesperada no meio da noite, literalmente à noite, sentada no meu computador e falei, o que eu vou fazer? É isso mesmo que você pensou, essa palavra. Então, quando eu falo da desmotivação, do despreparo e do pessimismo, é desse lugar que eu estava naquele dia, à noite, sem saber o que fazer para pagar meu aluguel.
conhecendo a imobiliária que eu tinha, que era uma imobiliária horrível, que eu sabia que se eu atrasasse o aluguel um dia, ia virar uma perseguição na minha vida, bobear até lá no banco, eles iam me cobrar. E naquele momento, eu não tinha a menor motivação para procurar uma solução para o meu problema. Eu não tinha o menor preparo para poder fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Eu só pensava assim, eu preciso fazer mais um empréstimo. E foi exatamente essa caquinha que eu fiz de pegar mais um empréstimo que triplicou a minha dívida na tentativa de juntar tudo numa parcela só. Foi o erro que eu cometi, porque como bancária que era, tinha crédito aprovado na conta, consignado, não tinha mais margem. Mas tinha ali, desesperada e principalmente pessimista diante daquela situação. Eu não conseguia ver nenhuma possibilidade de sair daquilo. Nenhuma. Então, hoje, quando eu venho aqui do lugar de alguém que atravessou essa ponte, do lugar de alguém que fazendo tudo errado, por desmotivação, por falta de preparo, por despreparo, por pessimismo, comeu o pão que o diabo amassou, pagou 3 vezes mais do que devia, e no momento que quita essa dívida, eu me indigno e falo, não é possível que só tenha esse jeito de resolver, não é possível que só tem como se livrar das dívidas se ferrando desse jeito. E eu começo esse trabalho que hoje eu faço há 5 anos aqui na internet. Então, quando eu falo desses 3 sentimentos, dessas travas que impedem qualquer pessoa que queira começar a lutar contra essa barreira chamada dívida, é do lugar de quem já sentiu tudo isso, de quem já foi um pouco como você, de quem já calçou os seus sapatos. Então, normalmente, antes de falar qualquer coisa para vocês, eu faço questão de falar, eu não estou falando do lugar da educadora financeira bonitinha que lê uns livros, não. Estou falando do lugar de alguém que desde o dia que se entende por gente tem problema financeiro. E lutar contra isso foi uma batalha muito longa que eu estou aqui para tentar, através de tudo que eu faço, através do meu método, que é o Mais Dinheiro Zero Dívida, fazer com que vocês atravessem esse caminho 10 vezes mais rápido. Agora eu quero discorrer um pouco sobre isso. Quando eu falo de desmotivação, eu procuro sempre trazer para vocês, porque assim, eu não sei vocês, tá? Mas eu não sei se vocês seguem essas pessoas das redes sociais, o que eu acho incrível. Tem o Caio Carneiro, tem o Wendel Carvalho, são pessoas que parece que elas são naturalmente motivadas, sabe? Parece que elas já acordam motivadas. Joia J também tem. Eu falo assim, parece que acorda motivada. Eu não sou essas pessoas, não. Eu sempre falo que se eu não tiver muito claro os meus motivos, porque motivação é motivo para ação, é muito desafiador para mim me movimentar. Então eu tenho que ter muita clareza dos meus motivos para que eu consiga me movimentar em prol daquilo que eu quero. E por que eu trago desmotivação atrelado à dívida? Se você olhar para o lado, se você assistir a porcaria da televisão, você não tem motivação nenhuma para começar a criar um cenário diferente. Principalmente se você assiste televisão. Escuta o que eu tô falando. Principalmente se você assiste televisão. Televisão, se você escuta rádio, se você vê o G1, site de notícia, se você vive nesse ambiente onde todas as notícias são extremamente voltadas por uma certa manipulação, sim, para que as pessoas vivam quase que uma desmotivação diária em relação ao nosso país, em relação à economia, em relação a tudo. E eu não vou falar de política, porque eu não vejo G1, eu não assisto televisão há muito tempo. E eu não sou perfeita, não. Eu só me recuso a ver notícia ruim o dia inteiro. Porque se você está inserido, seja lá no seu trabalho, com seus colegas de trabalho que estão todos com algum problema financeiro, a vida vai acontecendo. É questão de criança, é questão de trabalho, é questão de saúde, é questão de relacionamento, no casamento, relacionamento. O seu ambiente, muito provavelmente, é desmotivador em relação a essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu vou sair do universo dívida e vou vir para o universo de empreendedorismo. Para você ter uma ideia. Quando eu comecei a empreender, quando eu decidi sair do banco e abrir um negócio, eu ainda assistia televisão e jornal, porque eu trabalhava no banco e eu tinha que estar por dentro das notícias. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu conheci o meu mentor, que é meu professor nessa área, que faz esse mesmo trabalho que eu faço aqui, e ele falava de empreendedorismo.
E quando eu pensava em dar os meus primeiros passos para abrir um negócio, a primeira pessoa que me desmotivou foi a pessoa que dormia do meu lado. E eu lembro como se fosse hoje isso. Então você que é casado, casada, e vai cogitar falar para sua família que você quer se resolver esse problema financeiro, esteja preparada para a pessoa que dorme do seu lado ser a primeira a te desmotivar. Então, quando eu falo que o primeiro obstáculo é a desmotivação, é que, graças a Deus, eu sou muito grata por todo mundo que passou e que está na minha vida hoje. Mas se eu dependesse de motivação para fazer esse trabalho que eu faço aqui, ó, inclusive, tava full. Porque não tem, gente. Não tem. Se vocês... Um dia eu ainda quero mostrar para vocês a quantidade de gente que me xinga nos comentários aqui. Ah, golpista, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso já me fez mal lá no passado. E aí eu só tô fazendo um adendo para vocês e trazendo um pouco meu aqui pra gente misturar e fazer um bolo. Por quê? Você vai enfrentar esse obstáculo. E se eu conseguir mostrar ele para você, ele vai ser visível agora. Você vai falar assim, ó, isso aqui vai acontecer. E você fala assim, peraí, deixa eu tirar ele. Então, eu aqui tô quase tirando com a mão um obstáculo que vai aparecer. E algo que é muito interessante eu contar para vocês é que os meus alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o meu método completo, onde eu acompanho os meus alunos de perto, eles passam por isso. Eles passam por desmotivação. De vez em quando eu tenho que ir lá e falar, ei, só faz 30 dias que você começou. Tem uma live que eu fiz aqui que há quanto tempo leva? Calma, lembra que eu te falei que a desmotivação ia aparecer? Ela chegou. Então, quando eu falo para você aqui, que ainda não é meu aluno dentro do método, que está aqui me acompanhando nas redes sociais, que esse obstáculo vai surgir, é quase dar nome para os boi, dizer assim, ó, isso aqui vai aparecer. Para contornar isso, você precisa de elementos dentro das suas ferramentas, não só mentais quanto físicas, para você driblar esse obstáculo que vai aparecer, que é a desmotivação. Se você me perguntar se hoje eu estava motivada para vir fazer live, eu vou te dizer que não estava, sabe por quê? Porque eu tô fora do meu ambiente, que é extremamente confortável, que é meu estúdio. Eu tô aqui, eu vim aqui pra casa da minha irmã, tava cheio de parente lá esse final de semana, foi uma correria para achar roupa para eu vir hoje. Então, assim, se você me falar que eu tava, mas como é que eu faço? Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso que é com vocês. Eu te mandei um e-mail às 7h30 da manhã te dizendo que eu estava ao vivo. Como é que eu driblo a minha falta de motivação? E motivação é aquela coisa. Eu não acordei, pulei na cama, yes, como eu falei, acordei cheia de obstáculo. Obstáculo de espaço, obstáculo de ambiente, porque aqui eu não tenho um lugar bonitinho, gostosinho, igual eu tenho lá em Cuiabá, um estúdio, né? Aqui eu venho para um escritório aqui, que é sublocado. Então, assim, se você me falar como é que eu driblo a minha motivação, a minha desmotivação para fazer uma coisa ou outra, compromisso, eu tenho um caminho, peraí, eu tenho que mostrar esse caminho para essa galera, é o meu trabalho. E aí, se você parar para pensar, não é a sua rotina lutar contra as dívidas. Você não tem um compromisso público assumido com ninguém que você vai se livrar das dívidas, fazer dinheiro sobrar todos os meses. Isso acontece muito com os meus alunos. Eu falo assim, ei, você se lembra que lá na aula 20 eu deixei claro como água para você que isso ia acontecer? Você lembra? Então, bora. Próximo passo. Então, é você ter muita clareza que isso vai acontecer. E se você não tem um motivo claro para continuar, você para. Então, para todos vocês que estão me assistindo agora, eu quero fecha aí esse looping que eu abri, trazendo para a tua vida agora. Quero que você olhe para a tua vida. Respira aí e eu quero que você olhe para a tua vida. O que ter dívidas está causando na tua vida? Você sabe o que tá causando. Todo mundo que tem dívida sabe que perde noite de sono, que abre o saldo do banco, vê a conta estourada e entra em desespero. Para quem não tem negativo, meu Deus, só tem R$50 para passar o mês. É teu filho que pede alguma coisa e você não pode dar. É alguma coisa que precisa na tua casa e você não pode fazer. É tudo aquilo que você, muitas vezes, beira a necessidade básica que você não deixa de fazer. É um lazer que você não pode fazer. É nada. É a briga no casamento, é a desmotivação para ir trabalhar, porque a tua vida é sempre estar sem dinheiro. Então, quando eu falo de desmotivação, é para dizer para você que, se você hoje não olha para a tua vida e fala, a minha vida financeira está uma M,
Daqui até o lugar onde é possível viver livre da dívida e com dinheiro sobrando todos os meses, vai existir um caminho, vai existir uma travessia. E se você não tem um motivo muito claro para atravessar, é capaz que você nem comece a atravessar. E aí você vai ter que começar a dar nome para os seus motivos. Por que você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Ah, porque eu quero dormir à noite. Por que você quer dormir à noite? O que não dormir à noite está fazendo você sofrer? Você está fazendo mal para sua família? Está sempre irritado? Não tem um sorriso no rosto para dar para os seus? Seja seu marido, seja seu pai, sua mãe, sua família. O que isso está te causando? E eu chamo isso de clareza. Por quê? Parece ser muito óbvio que todo mundo quer se livrar das dívidas. Mas por que todo mundo não se livra, então? Por que nós temos 60 milhões de brasileiros endividados? Porque o viver no vermelho se tornou normal. E eu falo sempre aqui, tá na hora da gente parar de chamar o que é comum de normal. Viver com dívida não é normal. Não é normal. E isso não é óbvio, porque se fosse óbvio, a gente não tinha um monte de gente endividada. Tal qual é o problema chamado obesidade. Se todo mundo soubesse se todo mundo tivesse plena certeza que viver acima do peso é ruim, a gente não tinha um monte de gente obeso, com problema com alimentação, com inclusive doenças envolvendo alimentação. Então, sempre que eu procure buscar exemplos em outros lugares para vocês, todo mundo sabe que fumar faz mal e as pessoas fumam. Tá escrito atrás do cigarro, essa porra causa câncer. E as pessoas estão fumando, pitando cigarro. Então, muitas vezes, o que é óbvio precisa ser dito. E se esse motivo para você sair do status atual, que é com dívida, com problema financeiro, não tiver claro, a desmotivação te pega. Então, é importante que você entenda essa etapa, desmotivação. Por quê? Quando eu sempre falo aqui, vocês vão ouvir muito eu falar isso. Isso não é papo motivacional. É porque eu falo assim, ó, não é só de motivação que vive o homem. Ele vai precisar de ferramenta. Ele vai precisar ter clareza. Ele precisa ter pelo menos elementos ali que deixe claro para ele que aquilo é possível. Todo mundo sabe que uma faca corta um tomate. A pessoa tem que ter a noção de que uma faca corta o tomate. Ela precisa ter preparo. Ela precisa ter uma visão de que, olha, facas cortam tomates. Coisas simples, ela precisa ter. Mas não adianta ela ficar assim, yes, uma faca, eu sei que eu vou conseguir cortar o tomate. Se ela não pegar a porra da faca e não for cortar o tomate, não vai cortar o tomate. Então, não é só motivação. Por isso que eu falei, motivação, preparo, ferramenta, decisão de fazer e eu vou fazer. Talvez seja difícil no começo, mas eu vou fazer até dar certo. Eu vejo muito isso com as crianças quando eu tô aqui. Porque aqui quem mora aqui é minha irmã, aqui no Rio. E aí eu fico observando as crianças, o quanto eles se empenham. Só que às vezes eles não têm a ferramenta para fazer. Então ela tá tentando abrir um negócio sem a ferramenta. Aí se dá uma ferramenta para ela, não tem coordenação motora para mexer ali no negócio, porque ela é pequenininha, tem 4 anos ainda. E aí você vai lá e fala, ó, segura aqui. E aí você vê o quanto que não adianta só dizer, vai lá, Eva, você consegue cortar o negócio. Não dá, se eu não der a ferramenta para ela e se eu não ajudar ela a desenvolver a coordenação motora, não vai adiantar, ela não vai conseguir fazer. E aí, quando eu falo de desmotivação, que é o primeiro obstáculo do combo, desmotivação, despreparo e pessimismo, aí eu vou pro preparo. Se eu tô desmotivado para começar a agir, não há nada que a DAGE fala ou faça que vai me fazer agir. Aí eu vou pro próximo, que é a falta de preparo. E aí, quando eu falo de preparo, muitas coisas vão conectar aí para vocês, que é o quê? Eu não sei como falar com o gerente. Eu já liguei no 0800 e tentei negociar e eu não consegui. Cara, quanto que é minha taxa de juro? Ela é cara ou é barata? E aí eu chamo de despreparo, muitas vezes tudo aquilo que você nem sabe que você não sabe. Porque tem muitas pessoas que, e aqui eu não quero me colocar num lugar de, nossa, eu sou a foda das galáxias, mas tecnicamente falando, eu trabalhei 8 anos lá dentro do banco. Então, assim, tem nomes para mim, documento de evolução da dívida, registrado do Banco Central, o que é uma dívida em prejuízo, e diversos termos que a gente fala, que a gente lida todos os dias, que para mim são arroz e feijão, mas que para você é tipo a faca e o tomate para minha sobrinha. Porque aquilo ali para ela é novo, ela não mexeu, ela não sabe fazer aquilo, ela nunca viu. E ainda tem medo de se machucar com aquilo. Então, quando você entende que para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você vai precisar de preparo,
Eu estou te dizendo que o despreparo é um obstáculo que vai surgir na tua frente. E ele vai surgir de forma bem simples quando você tentar proteger o seu salário e a gerente dizer que não tem essa opção, senhora. Quando você tentar pegar o documento de evolução da dívida e o gerente vai falar assim, não existe esse documento, nunca ouvi falar. Eles ainda falam isso. Ah, eu quero a minha conta salário. Olha, no seu órgão não tem como, é só na conta corrente. E o despreparo faz com que você pare, porque você não sabe como transpor aquele obstáculo, você não sabe como transpor aquilo que está te impedindo de dar o próximo passo. Então, quando eu falo desse elemento despreparo, é porque hoje, dentro do sistema financeiro, você tem muitas regras. E nem se eu passasse um mês online, 24 horas, falando das regras do sistema financeiro, eu conseguiria falar de todas elas aqui. São muitas regras. Eu ainda brinquei esses dias, com certeza tem alguma nova que saiu ontem que eu não li ainda. Porque sai regra nova todos os dias, os bancos vão criando artimanhas para burlar muitas vezes e dar a volta nessas regras. E se você não está preparado para começar esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você taca com a cabeça na parede e desiste. Então, o obstáculo desse preparo, ele surge e a única forma de eu transpor esse obstáculo é enxergando que ele existe. Se eu não sei que o que a gerente falou não é uma verdade absoluta, que a gerente nem é tão fodona assim, que a gerente é vendedora, que tem coisa que a gerente não sabe mesmo, que ela não sabe como responder, ela fala que não tem como, mas é só porque ela não sabe responder. Você não tem como transpor esse obstáculo e falar assim, poxa, eu entendo, Joana, que você está me dizendo que eu não tenho conta salário, mas eu acredito que você está enganada, porque na resolução 3.402 deixa muito claro que o trabalhador, seja pensionista, aposentado, militar, não importa, tem direito a uma conta salário. Ou a livre opção bancária. Se você não tem preparo para transpor esse obstáculo que se levantou aqui, você não consegue contornar, você não consegue dar a volta. Então, a gente falou de pessimismo, a gente falou de desmotivação e falamos de despreparo. Para mim, são por isso que eu falo que é um combo, que é a desmotivação, o despreparo e o pessimismo, porque é um combo. A desmotivação é quando eu nem sequer tenho forças, eu não tenho motivo para agir. Motivação é motivo para ação. Então, a desmotivação eu nem sequer tenho motivo para agir, porque tudo à minha volta me diz que esse aqui é o jeito que dá e é o que dá. Para que eu vou começar a fazer? Para que eu vou me mover? Não está tendo essa opção, senhora. Toda vez que eu vou tentar alguém, o banco diz que não está tendo essa opção, senhora. E assim vai. Então, o ter um motivo claro entra como antídoto contra a desmotivação. Por que eu quero me livrar das dívidas? Por que eu quero fazer isso? Por que isso é importante para mim? A resposta é por que isso é importante para mim? Tem que vir, isso é importante para mim, porque eu quero isso aqui para que eu possa dar uma vida melhor para meus filhos, para que eu possa ter mais qualidade de vida, para que eu possa viajar, para que eu possa ter lazer com a minha família, para que eu possa dormir em paz, para que eu possa ter paz, para que eu possa deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. E aí eu vou pro preparo, opa, peraí, talvez até aqui, tudo que aconteceu comigo era porque eu estava despreparada, é porque eu não sabia ler um contrato, era porque o banco falava para eu assinar, opa, peraí, tem um preparo. E aí você vê o obstáculo e vê que tem um antídoto para ele, que é o preparo. Quando eu faço aqui lives falando sobre regras, sobre isso aqui é preparo. Por que eu chamo de aquecimento para a semana Mais Dinheiro Zero Dívida? Eu estou preparando você para você conseguir enxergar que isso é possível para você sim. Porque mentalmente falando, os bancos programam você a ir falar com o gerente. A pessoa que menos vai conseguir te ajudar nesse caminho de se livrar das dívidas e fazer dinheiro sobrar todos os meses. É armadilha em cima de armadilha. E por fim, desse combo, tem o pessimismo. Meu Deus do céu! Eu fico louca vendo os comentários de vocês. Essa semana, eu tirei esse final de semana para ficar com a minha família. Tirei esse final de semana para estar com as crianças, né? Eu sou muito apegada com os meus sobrinhos. E aí, tava lá Gente, eu tava na festa. Eu fiz a besteira de abrir o meu celular. E eu falo besteira porque me impacta, me dói. Quando eu abro os comentários, eu vejo lá. Isso não é possível. Não, só um milagre. Não, porque isso aí é só dar calote e deixar caducar. Hoje eu bloqueei um abençoado que falou isso, porque eu não quero essas pessoas aqui. Essas pessoas que não querem pagar as dívidas e querem deixar caducar, salafrário sem vergonha, não são meus seguidores, graças a Deus.
Porque para mim uma pessoa é sem caráter quando ela fala que quer não pagar uma dívida e quer deixar caducar. É gente sem o mínimo de culhão, entendeu? É gente sem escrúpulo, eu vou lá e bloqueio. Mas vocês têm que ver a quantidade de pessimismo que eu vejo aqui todo santo dia. E aí eu até ri, né? Porque na hora eu peguei e não aguentei. Fui lá responder um comentário. Fui responder, era uma psicóloga, se eu não me engano. Na hora, parei no meio da festa, deixei o Joãozinho lá, tava com meu sobrinho, eu sentei e fui lá responder. Falar, olha, vem pro aquecimento, vem pro evento antes de dizer que não é possível. Então, se tem um dos obstáculos que eu mais luto aqui para tirar da vida de vocês, literalmente falando, para dizer, ó, joga isso fora, isso não te serve, é o pessimismo. É que meu caso é diferente, é porque eu sou o único floquinho de neve que tô passando por isso. Então, quando eu venho e falo, ó, eu sei que não te falaram, que seu vizinho não te conta que tá com dívida, mas ei, são 60 milhões de pessoas. E eu tenho a honra de liderar milhares delas que estão lutando contra isso. Porque aqui eu me coloco numa posição de líder de vocês, de dizer, gente, vem, tem um lugar lá que é possível. Não é para todo mundo, não. Não é para esses filhos da mãe que quer dar o calote e deixar caducar depois de 5 anos. Não é para essas pessoas. Esse lugar não é para todo mundo. É para quem quer mesmo atravessar o caminho. E eu tô aqui caçando gente comprometida. Eu falo isso todo dia, eu caçando gente comprometida. Falo para os meus alunos. Falo para eles, eu estou procurando gente comprometida com esse resultado de se livrar das dívidas, fazer dinheiro sobrar todos os meses. Veste a roupa e vamos. Você já tá com a roupa de ir, que é uma pessoa que rala pra caramba, que trabalha. Só que esse pessimismo, eu vou falar o palavrão, licença, fode com a vida de vocês. E eu não vou falar que eu sou santa, não. Eu também sou pessimista muitas vezes. Eu também olho e falo, meu Deus, eu brinco muito lá na empresa, eu falo, ai não, porque aqui o meu negócio é diferente. Não é, meu negócio é como qualquer outro. E aí você fala, meu Deus, se foi possível para alguém, é possível para mim também. Eu nem ia já entrar aqui nas explicações dos obstáculos, eu ia só nomear para vocês, mas eu não me aguento, né? Eu já vou explicando, porque eu falo, cara, eu quero que você saia dessa live e fala, eu não negocio mais com a minha desmotivação, eu não negocio mais com o meu despreparo. Se a Dagi falou que tem regras, leis do sistema financeiro que me ajudam nessa parada, que eu não tenho que falar com o gerente, tantas outras coisas que peraí, eu não vou negociar mais com o despreparo, eu vou atrás de preparo. Se a Dagi falou que pessimismo é dizer que meu caso é complicado, que meu caso não tem solução, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque, né, eu tenho as minhas limitações, é falar, não negocia com isso. A gente não pode negociar com essas travas emocionais. E é uma luta diária. Se tem uma pessoa que parece que mora 10 pessoas dentro da minha cabeça, sou eu. Eu não posso negociar com essas vozes que falam comigo o dia inteiro, que não vai dar certo, que isso vai ser difícil, que não sei o que lá. Não posso negociar. Não dá para negociar. Não é possível que isso que tem sido possível para tanta gente não vai ser possível para mim. Quando as pessoas me perguntam, Dagi, o que te faz estar ao vivo todos os dias? Eu falo, não é possível que eu, com tudo que eu sei, não vou conseguir atingir o maior número de pessoas. Custe o que custar, leve o tempo que levar. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Eu falo, eu não sou motivada. Eu não sou a pessoa mais inteligente da galáxia. Eu nem sou a pessoa mais otimista do mundo. Mas eu não negocio com essa porra de motivação. Eu não negocio com despreparo. Eu não negocio com pessimismo. Eu vou lá e vou fazer. Custe o que custar, doa o tanto que doer, porque às vezes dói. E aí, eu tô trazendo um exemplo para vocês de outro lugar, que não é o lugar de dívida, mas basicamente para eu me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, eu não pude negociar com a minha motivação, senão eu tava lá no banco até hoje. Final de semana, chorei vendo a Elis, 9 anos de idade, uma moça. Eu falei, meu Deus, se eu não tivesse me movido, eu não tava aqui, tendo o privilégio de ver a Elis grande, uma moça do jeito que tá. Porque foi quando ela nasceu que eu acordei. E eu falei assim, eu não quero que essa criancinha, que foi o primeiro sobrinho que Deus me deu, quando ela tiver 5, 6 anos, eu falo, a Dinda não pode ir. Como tem gente da minha família que não pode vir sempre que quer? Eu falei, eu não vou lidar com isso, eu não vou negociar com essa porra, eu vou resolver esse negócio. E desculpem os palavrões, mas eles aqui tem um fim meio pedagógico aqui para vocês entenderem que se não travar guerra contra esses sentimentos, contra essas emoções, contra essas coisas que fodem a gente, não vai ter como avançar.
Você vai ter que travar uma guerra contra esse monte de sentimento e emoção e pensamento que vai surgir na sua cabeça ao longo desse caminho de se livrar das dívidas, fazer dinheiro sobrar todos os meses. As pessoas falam pra mim assim, Dagiele, você vai fazer um evento gratuito para vender um curso no final, né? Eu sei que vocês veem esses movimentos às vezes na internet e eu não escondo de ninguém. A Dagiele tem uma solução completa, chama Método Mais Dinheiro Zero Dívida. Tudo que você tem aqui no meu Instagram, mais de 2.000 vídeos, no YouTube, no Facebook, é tudo de graça. Quando eu falo, eu vou abrir a oportunidade de você estar comigo, andando aqui comigo e com a minha equipe, é porque toda semana, hoje eu vou estar com os meus alunos, eu preciso ajudar os meus alunos a não negociar com essas merdas que aparecem no meio do caminho. Tanto a desmotivação, tanto com o pessimismo, despreparo, eles não precisam negociar porque tem acesso a tudo que eu faço lá, organizadinho naquele portal. Mas eles têm que negociar o tempo todo com a mente deles. E não pode negociar. Eu falo que o meu principal trabalho, além de preparar os meus alunos tecnicamente, é ajudar eles a lidarem com todas essas emoções que vão aparecer ao longo do caminho. É todo mundo gente, todo mundo tem carne, todo mundo pensa, todo mundo sente. Dói, machuca, você recebe um não, você não quer ir lá e lutar por aquele sim, que tem que ir atrás do sim. Meu Deus, tem que ir nas 5 hierarquias, tem que ir nas 5 hierarquias. Mas para fechar esse círculo aqui para vocês, desse combo de obstáculo, que é a desmotivação, o despreparo e o pessimismo, eu tenho que dizer isso para você. A primeira pessoa que vai sabotar você de continuar, e sabotar é literalmente, é fazer com a intenção de, vai ser a sua mente dizendo, não mexe com isso aí não, sua vida tá tão de boa, tão tranquila, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas a gente vai levando, daqui um dia entra um dinheiro, já já chega o 10º, né, já já chega alguma coisa, vai ter umas férias, acho que vai sair aquele aumento que o governo tá prometendo um tempão, putz, mas tem aquele terreno lá, não, já sei, vou vender minha casa, aí eu pago tudo, ou seja, a primeira pessoa que vai te sabotar nesse caminho é a sua mente. E são poucas as vezes que vocês vão me ver falar de mentalidade. Eu aqui falo muito mais, às vezes eu falo até mais do que eu deveria, da parte técnica da coisa, do que de mentalidade. Essa é uma live de mentalidade? É, porque se você não parar de negociar com todas essas porcarias mentais que eu e você temos na mente, se você não negociar mais com a sua cabeça, você vai conseguir avançar. Se você continuar negociando com a tua mente, negociando com as mentiras que a tua própria mente bola contra você, por N situações que você já viveu no passado, você não avança. Você não avança. Uma coisa que eu acho que eu nunca contei aqui pra vocês, quando eu era criança, eu tinha eu não lembro que idade, mas era mais ou menos da idade da minha sobrinha, devia ter uns 11 anos. Eu fui fazer prova para passar num lugar lá, fiz duas provas para entrar em colégios, um colégio militar e outro colégio particular, São Gonçalo, lá de Cuiabá. E eu lembro que a prova era tipo inglês para mim, eu não sabia responder uma questão. Isso me gerou um trauma que eu fui redescobrir depois fazendo terapia, porque eu era muito pequena, eu nem lembrava. Ou seja, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa muito difícil, agora esse trauma já está resolvido, né? Mas parece que o meu cérebro negocia no tempo comigo. Você não vai conseguir, isso não é para você não. Isso aí é para outra pessoa, essa é a frase, isso não é para você. É uma frase que eu até escrevi um dia, um capítulo de um livro falando o quanto que essa frase me assombrou ao longo da minha vida. E se eu disser que ela não me assombra hoje, mas hoje é menos, como é que eu criei um antídoto para essa frase? Se alguém conseguiu, eu também posso. Eu me apego muito nisso. Porque se alguém, meu Deus, se alguém vive nesse Brasil sem dívida, por que isso não é para mim também? É isso que eu queria trazer isso para vocês hoje. Então, para trazer um pouquinho mais de argumento para vocês, de uma coisa um pouco mais lógica para vocês, é vocês pensarem, meu Deus, Daji, você está falando que são 60 milhões de brasileiros endividados, e aí tem mais 30 milhões que estão super endividados desse grupo, que não tem condição de pagar as contas mesmo. Não tô nem falando da galera que rola cartão com cartão, que tá com o nome limpo. Tem uma parte que tá assim, e tem a parte que já tá com o nome sujo, já tá tudo lascado. Que são super endividados. Por que, Daji, que só algumas pessoas chegam lá? Pensa, meu povo, pensa. Vai lá no meu YouTube, vocês vão ver que tem um monte de aluno lá que chegou nesse resultado. Por que que todo mundo não chega? Por que que todo mundo? Simples, porque eles param nesses obstáculos aqui. Não dá, porque no Brasil, né, tem que viver com o nome no Serasa mesmo.
param nesses obstáculos. Existem várias dessas pessoas que nem sequer imaginam que a vida pode ser diferente. Quando eu chego aqui no Rio, eu falo muito que o Rio me faz abrir minha visão. Quando eu chego aqui no Rio, eu acho que eu vejo mais a desigualdade social, que aqui é muito gritante, assim, o BRT lotado e muita coisa, assim, até mesmo as pessoas que você vê, o tanto que as pessoas se locomovem, pegam 3, 4 ônibus, é uma realidade que Cuiabá, que eu acho que é a cidade menor, não tem. E aí eu falo, meu Deus, por que essas pessoas não vão embora daqui? Eu sempre me pergunto isso, por que essas pessoas não vão para a cidade do interior? Né? Não sei lá, por que o povo não gosta daqui, mas fica aqui? Eu falo muito de quem tem dificuldade de viver aqui, porque aqui o custo de vida é mais caro. Elas nem sequer imaginam que isso é possível. Elas nem sequer cogitam que elas vão conseguir migrar para uma outra cidade, por exemplo. Eu acredito que uma das coisas que param as pessoas de ir em busca de uma vida melhor é nem acreditar que isso é possível para elas. Então, existem várias pessoas que estão vivendo com dívida, vivendo esse pesadelo de perder noite de sono, de não ter paz, de trabalhar se arrastando pelo mundo, de não ser feliz, semblante caído, ombro para baixo, pessoas tristes que não têm a menor perspectiva de uma vida melhor, nem sequer vão imaginar que aquilo que elas estão vivendo não é normal. E talvez você faça parte desse grupo. Eu acho que você tá aqui é porque você viu um anúncio meu, né? Eu tô olhando os comentários aqui de vocês, porque vocês viram um anúncio meu, vocês já decidiram, vocês já viram isso. Se eu fico aparecendo para vocês, não é porque eu sou louca, não, custa dinheiro aparecer para vocês, inclusive, mas é porque eu falo, meu Deus, como é que eu levo isso para mais gente? Então, quando eu paro, de pagar cartão, pagar o mínimo do cartão, isso não é normal, isso não precisa ser assim. E eu faço vários anúncios para aparecer para vocês falarem, opa, peraí, essa menina me conhece. Quantos de vocês viram meus anúncios e falam assim, meu Deus, essa menina me conhece? Conhece mesmo, eu fui você, eu já estive aí onde você tá. Eu sei exatamente a dor que você vive hoje. Talvez não nos mínimos detalhes, porque eu não tenho sua vida, né? Eu não tô na sua roupa. Mas eu vivi algo muito parecido, que todos vocês aqui. Cada um em sua proporção. E aí, entendendo isso, o que mais que impede as pessoas? Lembra que eu falei que é desmotivação, despreparo e pessimismo? A gente tem um ponto aí que elas estão tentando do jeito errado. O quanto de erro que as pessoas cometem na tentativa de se livrar das dívidas e do dinheiro sobrar todos os meses. Elas vão lá, falam com o gerente, faz uma renegociação sob medida, renegocie já, solução de dívida, feito para você, triplica a dívida numa negociação que só é boa para o banco. As pessoas vão lá pegar cada vez mais empréstimo. Não, porque agora eu vou pegar esse empréstimo, vou cobrir isso aqui. E aí as pessoas vão lá e elas pegam o empréstimo, porque agora eu vou ficar só com uma parcela. Eu vou pegar esse empréstimo, vou ficar com uma parcela só. Não, eu vou parcelar a fatura. Eu não tenho dinheiro para a fatura toda, o que eu vou fazer? Vou parcelar a fatura. Vai lá e parcela a fatura. Então, pessoas tentando do jeito errado e com boa intenção. Com boa intenção. Tem as pessoas que querem dar o calote? Tem. Infelizmente as pessoas existem, mas tem a galera da boa intenção. Eu vou parcelar, não, porque é que eu vou conseguir. Antes de entrar ao vivo aqui, eu mandei um direct pra uma moça. Falei, olha, talvez você precise mesmo parcelar, ficar se matando para pagar juro pro banco mais um ano para decidir ver que isso não devia ser assim. Meu trabalho é mostrar aqui para você que isso não devia ser assim, mas talvez você precise mesmo fazer isso. Para você viver mais um ano sofrendo, mais 2 no caso, que é o tempo que ela quer negociar com o banco, que triplica a dívida. Aí quando sofrer o suficiente, você volta. Porque tem gente que me acompanha aqui há 3 anos e não mudou de vida ainda. Não sofreu o suficiente, eu falo. Será que você vai precisar sofrer mais 3 anos para começar a fazer do jeito certo? Entender que tem um jeito mais eficiente, de que esse jeito que você muito provavelmente sai cortando todos os gastos e não vê avançado, que você corta, gasta e não resolve, né? A solução parece que, a coisa parece que só piora, a solução fica cada vez mais distante. Pessoas que estão tentando do jeito errado por despreparo. É o que eu tô tentando mostrar para vocês, o quanto que a coisa da desmotivação, a coisa do despreparo e a coisa do pessimismo é real. E aí tem a boa parte das pessoas, que é o grupo que já até consegue ver que dá. Não, peraí. Inclusive, com todo o respeito do mundo, tá, gente? Com todo o respeito do mundo. Com vocês que estão aqui, me dedicando o tempo de vocês. Eu honro muito o tempo de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês estão aqui agora, vocês já
sentiram desmotivação? Já sentiram o despreparo de tentar fazer alguma coisa e não conseguiu? Mas eu acredito que o que mais trava vocês é o combo dos três juntos, junto com o pessimismo. Exemplo disso é alguém falando aqui para mim, me fala o que fazer, me fala o que fazer, me fala o que fazer. Eu estou falando. Inclusive, na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, você vai ter um treinamento de 1 semana comigo, gratuito. Só que muitas vezes a falta de escutar é o despreparo. Você não se consegue ouvir que eu estou falando para você de um obstáculo que muito provavelmente te travou. E que enquanto esse obstáculo não for presente para você, não há nada técnico que eu te fale, porque você vai travar no primeiro não e você não sabe contornar esse não. Você não sabe fazer a volta no não. Você não sabe como lidar com aquele não. E eu tô deixando isso claro para você. Então, qual que é? Você falou, me fala o que fazer. Todas as vezes que você tentar fazer algo e você ouvir não, você vai ter que ir atrás de qual resolução, qual é a regra que rege essa parada aqui, por que eu recebi um não. E isso aqui, esse combo de desmotivação, de despreparo e pessimismo, ele vai rondar esse caminho inteiro para você se livrar das dívidas e seu dinheiro sobrar todos os meses. E se você não parar de negociar com essa parada, você não vai avançar. Então, para a riqueza que tá aí, me fala o que fazer, me fala o que fazer. Segura a ansiedade, me escuta, eu estou te falando o que fazer. Isso é conhecimento, isso é aula. É aula mesmo, porque se eu não precisasse falar disso, eu não estava falando. Precisa ser falado. Então, se você ficar, o pessimismo, isso não vai funcionar para mim, porque meu caso é diferente. É porque eu não tenho a menor condição, só um milagre para resolver meu caso, porque eu já tentei e não consegui. E a lista de frases pessimistas que vocês me falam é imensa. Eu vou até ser mais objetiva aqui, eu vou falar para vocês algumas. Eu tenho todas elas aqui bonitinho, vou ler para vocês. Vou ler para vocês. Não vai funcionar para mim porque eu não estou com nada atrasado, eu ganho pouco, a minha dívida é diferente, o meu salário não sobra, eu tenho mesmo que cortar gasto. É assim que eu vou sair das dívidas. Vai dar certo para os outros, para mim não vai dar certo. Não, eu já sei, é só esperar o Serasa para fazer um acordo, é só falar com o gerente, eu nunca vou conseguir, eu tenho medo de não ter, eu tenho medo. Eu tô com medo que minha família vai descobrir, eu tô com medo de que eu vou ter que ficar com o nome sujo. Quem é que disse que você vai ter que ficar com o nome sujo? Eu tô com medo porque meu caso é diferente, não vai funcionar comigo, meu caso é muito complicado, eu já renegociei, não vai dar certo isso pra mim, eu não tenho dinheiro para negociar, eu não tenho mais margem para pegar empréstimo, meu nome tá limpo, não tem como negociar, só tem como negociar com o nome sujo, não funciona pra mim porque o banco pega todo o meu salário, e por aí vai. Eu nunca mais vou ter crédito, e por aí vai. Só é possível se você entrar com o processo, são trocentas, eu tenho trocentas aqui, porque cada vez que eu escuto uma, eu guardo. Eu guardo para falar, tenho que falar com a galera sobre isso. Não, porque eu preciso de alguém que resolve o meu problema para mim, uma fórmula mágica que vai resolver meu problema. E aí, quando isso tá claro para você, eu quero te dar alguns exemplos aqui. Eu falo sempre dos meus alunos aqui para te trazer exemplos. A Adriana, minha aluna, tá lá a entrevista dela no YouTube. Mais desmotivada que a Adriana, mais desmotivada, despreparada e pessimista que a Adriana, eu não conhecia ainda. Eu falo que ela bateu o recorde, porque a Adriana estava, sim, num processo depressivo, porque ela já estava vivendo há meses, tendo que pedir dinheiro para o pai e para a mãe para comer, para o básico em casa. Ela morava já com os pais, mas ela não conseguia ajudar em casa. Ela fala isso lá na entrevista. Então, ela não estava conseguindo ajudar a pagar uma luz dentro de casa. Ela estava literalmente vivendo de favor, porque todo o dinheiro dela ia para pagar os infinitos empréstimos que ela tinha e mesmo assim ela ficava devendo. Então, se tinha alguém que estava mais desmotivado que a Adriana, eu desconheço. Desmotivada, ela falava que o caso dela não dava, porque ela devia muito e ganhava pouco. Pessimista, porque eu ganho pouco, e despreparada. Então, a Adriana tinha o combo: desmotivação, despreparo e pessimismo. A Adriana teve que parar de negociar contra essas merdas e começar a fazer o caminho para que, num período, inclusive, maior do que foi para os colegas dela, conseguisse chegar no resultado que ela está hoje. Nome limpo, todas as dívidas pagas, dinheiro sobrando todos os meses. Tá lá no YouTube a entrevista da Adriana. Falo muito da Adriana nos meus conteúdos aqui.
A Adriana, para mim, ela superou esses 3 obstáculos e muitos outros. Tinha dificuldade com tecnologia, tinha dificuldade com escrita, tinha dificuldade com tudo que você imaginar. Decidiu parar de negociar com essas merdas que estavam ferrando a vida dela. A desmotivação, o preparo, ela foi atrás, decidiu fazer o caminho, decidiu ter ajuda para caminhar o caminho e fez o caminho. Mesmo levando mais tempo do que levou para os outros. O que muita gente fazia em 6 meses, 1 ano, ela demorou um pouco mais pelo salário dela, pelo tamanho das dívidas dela, pelo caso dela, porque cada caso é um caso. E se eu fosse só a pessoa que quer dizer para vocês emagreça 10 quilos em 3 dias, eu não falava data para vocês. Não falava para vocês que levou mais tempo para a Adriana, porque levou. Falei sobre tempo esses dias, levou mais tempo para a Adriana. Por conta das limitações que ela tinha lá na situação dela e que ela venceu todas essas limitações, inclusive teve muita paciência com o caminho dela, se apaixonou pelo processo. Mesma coisa se eu for para Franciane. Franciane, minha primeira aluna, delegada de polícia, prende, manda prender e manda soltar. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, lúcida, não sabia lidar com questão financeira. Não tinha preparo técnico. Não sabia, estava acostumada. Onde entrava, o gerente oferecia alguma coisa, ela dizia que sim. Funcionária pública, desde os 24 anos de idade, salário bom. E ainda tinha esse combo de uma certa soberba, de não, eu sei, claro que eu sei, eu parcelei. Não era para parcelar? Não era isso que era para fazer? Então ela não tinha essa clareza de que ela não tinha preparo para lidar com aquilo, de que ela era fera pra caramba lá na delegacia, que ela era uma mulher foda pra caramba, mas que ali naquele campo de finanças ela era despreparada. Pronto, encarou isso, avançou, foi lá e fez, tá lá, a live dela também tá lá no YouTube, tá lá o resultado dela. E aí se a gente avançar um pouquinho mais, pessimismo, eu acho que todo mundo que eu já ajudei ao longo desse caminho sentiu isso. Eu senti. Eu olhava para minha dívida, olhava para o meu salário, 126 mil reais versus 4 mil de salário, que líquido dava 3 mil e pouco, caía na minha conta 3.800, não vou pagar isso aqui nunca, isso aqui é impossível. Eu pensava isso veementemente, olha o tamanho dessa dívida, olha o quanto eu ganho, e tem que comer, tem que pagar aluguel, não tem como ficar só pagando a dívida, tem que viver o mês, como é que isso vai acabar? E se eu não tivesse visto isso acontecer comigo do jeito mais difícil e depois conseguir ajudar uma pessoa como a Fran em 1 ano e pouquinho, conseguir se livrar de todas as dívidas, algumas parceladas, alguma à vista, outras reduzindo juros, eu também duvidaria. E são essas pessoas que eu falo delas aqui, que eu entrevisto elas aqui, que me fazem estar aqui todo dia falando, se você não parar de negociar com a sua desmotivação, do seu preparo, do seu pessimismo, não tem como você se livrar das dívidas do seu dinheiro sobrar todos os meses. Vai ser o primeiro obstáculo que vai parar você. É o primeiro obstáculo que para as pessoas. Não acreditarem que é possível, não ter ânimo para começar, não ter um motivo claro para começar e não ter as ferramentas certas para fazer. E aí, quando isso se torna uma coisa presente para você, seus olhos conseguem conceber esses obstáculos, aí você vai falar, opa, peraí, tem uma pedra no meio do meu caminho, como é que eu faço para pular essa pedra? E aí, entendendo isso, eu queria muito dizer para vocês que quando eu falo do pessimismo, eu tenho oscilações desse pessimismo. E aqui, de novo, tá eu pedindo para vocês que eu tô aqui honrando o tempo de vocês, mas que eu vou ter que usar um pouquinho palavrinhas mais duras, tá? E eu gosto muito de usar essas palavras mais duras de propósito, tá? Existe para vocês se sentirem impactados mesmo. Olha o que a pessoa me escreveu. Eu já sei que o único jeito é deixando de pagar e negociando depois ou deixando caducar. Isso aqui é uma pessoa soberba. Isso aqui é uma pessoa que ela acha que ela é tão foda, ela tá no cocô do cavalo do bandido, ela tá no fundo do poço, mas ela é foda, ela já sabe. E, cara, se eu sinto soberba, eu sou soberba em muitas situações na minha vida. Quem me conhece mais intimamente, eu me vê falando, minha luta é diária contra a soberba e contra o egoísmo, porque eu sou lúcida dos meus defeitos. E aí eu falo, olha, tem horas que eu sou soberba, tem hora que eu sou egoísta. Eu já sei que eu vou ter que negociar com esses dois o dia inteiro e falar, fica no seu lugar soberba, fica no seu lugar egoísmo. Cada um no seu canto, vocês não me servem pra nada. E aí, quando você
Se você já sabe, por que você está aqui? Por que você não se livrou da dívida ainda, se você já sabe? Então, o pessimismo, muitas vezes, ele vem fantasiado de soberba. E, às vezes, o pessimismo vem fantasiado de egoísmo. E de uma coisa assim, de eu sou o centro do mundo. Esses dias até uma aluna falou que, nossa, Dade, você foi muito brava comigo, mas eu tive que falar para minha aluna, olha, você vai ter que entender que você não é o único floquinho de neve que trabalha no Banrisul, no Rio Grande do Sul e que tem conta no Banrisul. Tem um monte de aluno aqui. Você não é o único floquinho de neve que caiu naquele formato do céu. Pera, seu caso não é tão diferente assim, seu caso não é tão... Claro que ele é único, é o seu caso. Ninguém tem seu CPF, ninguém tem a sua situação, mas não dá para você se colocar como o centro do universo e só o seu problema, e aí você vai se embolando todo nesses pensamentos de que seu caso... Né, nossa, ninguém tem um caso igual o meu. Eis a razão porque eu gosto tanto de fazer a semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Um efeito colateral que acontece, que é uma consequência, é vocês começarem a ver que o caso de vocês não é nem tão ruim, nem tão simples, nem tão pouco, nem tão muito, e que é igual. Vocês começam a ver pessoas semelhantes. Quem já sentiu isso aqui? De ver aqui gente que você fala, nossa, meu caso é parecido com essa pessoa aqui. Nossa, eu também acho que essa pessoa tá... Nossa, eu também já fiz isso. Você começa a ver que seu caso... E isso é um pouco de achar que você é o centro do mundo. De tipo assim, meu Deus, isso acontece, tá? Eu sou a única pessoa entre 60 milhões de endividados que estou passando por isso. Então, quando eu falo de não negociar com esses sentimentos, é porque é literalmente você pensar, eu não sou a única pessoa. Alguém nesse universo já venceu isso. E se essa pessoa também consegue, eu também consigo. Por isso que quando eu falo dos meus alunos, eu falo muito para eles falarem, cara, o que você estava vivenciando? O que aconteceu com você? Para que vocês escutem, o banco pegou todo o meu salário, eu achava que era impossível. Nossa, eu nunca imaginei que esse banco ia aceitar a negociação assim. Nossa, porque o Banco do Brasil... Nossa, porque a cooperativa, para vocês ouvirem da boca deles casos que são semelhantes com os seus. E aí rola uma parada também que eu também imagino que vocês já sentiram, e eu sei isso, né? Que é vocês olharem para a Dage, que tá aqui na frente da câmera, toda arrumadinha, né? Toda nananã, fazendo live, e vocês falarem assim, você fala isso porque não é você que tá passando, porque se fosse você eu queria ver. É as pessoas descarregando em mim uma irritação que ela tá diante da vida. Normalmente, eu acolho essas pessoas. Esses dias um cara falou assim, isso é tudo mentira, vocês nem respondem. Aí eu chamei ele no direct na hora e mandei para ele, falei assim, oi, aqui é a Dage. Eu vim aqui te responder, falei assim, pra que tanta dureza na sua fala? É por causa das dívidas? E eu te entendo, quando eu tava com problema, eu também não queria, eu odiava educador financeiro, mas aqui tem uma empresa séria, vem aqui acompanhar nosso trabalho, a gente não é só mais um não, vem aqui ver, tem mais de 2.000 vídeos aí, tem mais de 3.500 postagens nesse Instagram, vem aqui conferir, sabe? Tá, mas eu te entendo, eu vou lá e acolho a pessoa, ele até me pediu desculpa. Por quê? É tanta coisa que você vê por aí que você fala, é fácil para você falar, é fácil para você botar um anúncio na internet para eu me cadastrar no seu evento gratuito, nananã. E aí vem, por quê? A irritação da pessoa, ela tá depositando na gente aqui a irritação dela. Eu falo muito isso pra minha equipe. Eu falo, quando alguém vier ser mal educado com vocês aí no direct, não é sobre você, a pessoa nem te conhece, nem me conhece. Ela tá só descarregando na gente uma mágoa de uma vida inteira com problema financeiro. Ou dos últimos 3, 5 anos com problema financeiro. Que a pessoa olha pra mim e fica com raiva de mim. Porque, pra você é fácil, você tá aí bonitona, né, fazendo suas lives, né, você tá com a vida ganha, né, e assim sucessivamente. Então, quando eu tinha dívida, eu lembro que eu já pedi muito perdão pra Natália Arcuri, do tanto que eu xingava ela. Hoje eu amo ela, né, mas eu xingava, falava assim, o que vem falar de economizar? Eu já cortei até a carne, o que mais que eu vou cortar? Se cortar gasto, resolver, se eu sei cortar, não tem como gastar. Vou gastar com o quê se eu não tenho dinheiro? Então, eu entendo muito esse pensamento. Agora, para você colocar tudo que eu falei aqui em ação, vamos avançar juntos para você conseguir fazer um exercício prático hoje e começar a lidar com esses obstáculos de forma mais inteligente? Vamos lá comigo? O que precisa estar claro para você? Quando eu vejo muito que as pessoas, elas podem até me seguir aqui, e gente, tem gente que me acompanha aqui há 3, 4 anos e não mudou nada na vida, tá? Eu fico até triste quando eu vejo os directs. Ontem mesmo eu vi um
Eu abri o direct, a pessoa, nossa, Dade, estou precisando negociar. Aí eu olhei o nome e falei, esse nome não me é estranho. Aí eu vou lá e desço o direct. Aí rola. E tem direct, hein? Já conversei com essa pessoa. Aí eu vou lá no primeiro, janeiro de 2019. Era o caso dessa pessoa. Quando eu acho que a galera é de 2020, tem gente de 2019. Aí ela, primeira mensagem, eu preciso negociar, eu preciso de ajuda. E essa pessoa está há 3 anos, provavelmente vendo meu Instagram uma semana, depois some, volta depois de 3 meses, depois volta, não avança. Não avança nem com esse monte de conteúdo que eu tenho aqui, não avança para decidir se tornar minha aluna e se comprometer tempo, dinheiro para fazer o que tem que fazer, não avança, a pessoa está na mesmice. Então, o que eu vejo que você e todo mundo que quer começar esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, precisa ter clareza de onde está e para onde quer ir. E eu vejo que a boa parte das pessoas que me acompanham aqui ainda estão construindo essa clareza. Essa live tem esse objetivo. Você precisa começar a olhar e falar, minha vida está assim e eu quero que ela seja assim. Então eu vejo muitas pessoas errando por falta de clareza, não sabe o que quer, não, porque nem tem motivação para acreditar que aquilo é possível para ela, para começar a dar algum movimento. Eu falo, pega um documento da dívida. Ah, não, o gerente disse que não tem essa opção. Protege o salário. Ah, não, no meu caso não dá, não vou nem tentar. Pessimismo. Então, assim, você precisa ter literalmente uma clareza. Eu tô aqui e eu quero ir para cá. Qual que é esse caminho que pessoas comuns percorrem? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Qual que é esse caminho? E quando ficar claro para você que a desmotivação vai estar presente, o despreparo vai ter que começar a ser transformado em preparo, e que o pessimismo vai ter que começar a transformar em otimismo, você vai começar a conseguir ver esse caminho e começar a caminhar esse caminho. Senão você vai continuar travado, como essa menina que está me acompanhando desde 2019 e não age. Não vai para frente. Ela está negociando com esse obstáculo. Entendendo isso, você vai ter que pensar assim, como é que eu driblo a desmotivação? Como é que a desmotivação, você vai driblar ela parando de andar sozinho. Porque quando fica difícil para você, alguém vai lá e te puxa. Literalmente falando. Você vai ter que começar a desenhar um ambiente onde fazer o certo seja a coisa certa. Onde se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses seja o que a maioria faz. É literalmente você se colocar num ambiente onde se motivar seja um pouco mais fácil do que andar sozinho por aí. Para mim, a receita da desmotivação é parar de andar sozinho. Tudo que você vai fazer, cara, não vou mais andar sozinho, porque sozinho eu sei que pelas minhas próprias forças é mais difícil conseguir ter força de vontade. Então, eu vou começar, peraí, quem são essas pessoas que querem se livrar das dívidas e fazer dinheiro sobrar todos os meses? Aqui está um exemplo. Estou com praticamente 200 pessoas aqui que querem se livrar das dívidas e fazer dinheiro sobrar todos os meses, um pouco no YouTube, um pouco no Facebook, um pouco no Instagram. Cara, despreparo. Se você não está preparado para negociar suas dívidas, onde é que eu vou me preparar? Basicamente, eu resolvo o despreparo decidindo qual é a forma que eu vou me preparar. Tem várias formas. Tem uma live que eu falo sobre as várias formas que você tem de tipos de ajuda para você se livrar das dívidas e seu dinheiro sobrar todos os meses. Fiz uma live sobre isso esses dias. Tem várias formas. Aqui, ó, conteúdo gratuito na internet. Hoje eu tô falando aqui de um preparo emocional, mental. Mas todos os dias eu tô falando sobre alguma coisa que vai surgir aí nesse caminho. Que mais? Como é que eu driblo o pessimismo? Eu driblo o pessimismo começando a olhar para quem conseguiu. Se você me dissesse há 4 anos atrás que eu ia fazer uma live para um monte de gente assim, eu ia falar, não é para mim. Eu não vou conseguir, eu vou ficar nervosa. Tá louco? Falar em público para um monte de gente, para um eu consigo, que eu fazia atendimento 1 para 1, falar para um monte de gente que eu nem conheço, ainda aguentar o povo me xingando. Agora, até que agora tá mais de boa, já teve a época que o povo me xingava mais. Não vou conseguir. Mas você vai se observando, peraí, se alguém consegue, eu também consigo. Para mim, a melhor receita do pessimismo é você olhar para alguém que já conseguiu e falou, cara, eu também consigo, talvez eu tenha que treinar mais, talvez eu tenha que repetir mais, talvez eu tenha que estudar mais que essa pessoa, mas se alguém consegue, eu também consigo. Hoje eu sou a pessoa que acha que se eu quiser nadar bem, e eu treinar 10 anos, pode ser que um dia eu vou nadar bem. Então, tudo aquilo que eu ainda não sei é porque eu não me coloquei em situação de fazer ainda. Então, assim, cara, tudo que é possível para alguém pode ser possível para mim também. Isso não é papo motivacional. Então, eu falando de papo motivacional. É literalmente você pensar quais foram as ações que essa pessoa teve ao longo da vida dela para ela ter esse resultado. Eu também preciso fazer isso para mim, para eu ter esse resultado aqui.
Talvez não no mesmo tempo, talvez não com a mesma intensidade, mas espera aí, isso é possível. E aí, qual que é o exercício prático que eu quero dar para vocês na live de hoje? Porque tem, tá? Um exercício prático para hoje. O que eu vejo nesse tempo de internet, a gente fazendo pouco, sabe? Porque toda hora tem uma mensagem, toda hora tem um WhatsApp, toda hora tem um e-mail para ver, toda hora tem uma decisão para tomar, toda hora tem alguma coisa para fazer. Eu vejo as pessoas fazendo pouco isso que eu vou recomendar que vocês façam hoje. E eu fiz esse exercício a última vez que eu acho que eu fiz a semana, dei essa recomendação para alguém. E eu queria dizer ele aqui também, sabe? Que vocês tirassem 10 minutos. Eu sei que talvez vocês tenham filhos, né? As crianças às vezes demoram para dormir. E pode ser deitado na cama. Pode ser deitado na cama, naquela hora que vocês perdem o sono, que vocês falam para mim que vocês perdem o sono por causa das contas. Queria eu que naquela época que eu estava passando por perder o sono por causa das contas, alguém tivesse me dado essa atividade. E vocês podem literalmente deitar a cabeça no travesseiro e fechar o olho com a cabeça ainda ligada, né? E pensar sobre tudo isso que eu falei aqui. E pensar, 10 minutos, gente, você pode até botar um timer no seu celular. 10 minutos. Cara, será que eu estou negociando com a minha falta de ânimo para fazer o que tem que fazer? Porque mesmo sem ânimo, a gente vai no banheiro, mesmo sem ânimo, a gente pega o ônibus para ir no trabalho, porque tem que trabalhar, porque se não trabalhar é demitido, porque se não trabalhar vai levar falta, vai ter desconto no salário. Mesmo sem ânimo, a gente vai lá e prepara um pão com presunto e queijo, sei lá, para comer, porque tá com fome, né? Será que eu tô negociando com minha falta de motivação? Será que eu tô negociando com estar despreparado, não me comprometendo verdadeiramente, até mesmo a estar no evento gratuito? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, só 70% das pessoas que se inscrevem na Semana Magia Zardida vão. As pessoas não conseguem, muitas vezes, botar na agenda e ir no evento gratuito, o evento é de graça. Por quê? Porque tá negociando com a motivação, negociando com a desorganização. E aí você parar, será que eu tô nessa posição pessimista de, não vai dar certo para mim, porque só um milagre, isso não vai dar certo comigo? E eu queria que vocês tirassem 10 minutos para refletir sobre a vida de vocês no aspecto financeiro. Eu não consigo aqui abordar todos os aspectos da sua vida, eu não sou uma terapeuta, eu sou uma educadora financeira. Mas que vocês tirassem 10 minutos. E aqui eu queria que vocês fossem honestos mesmo, comigo e com vocês. Quando foi a última vez que vocês tiraram 10 minutos para olhar para a vida de vocês de uma forma mais, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver qual foi essa bagunça que eu me enfiei e como é que eu começo a sair dela. É um exercício para mim e tanto, parar e olhar de fora. Eu falo que é visão de helicóptero. É como se você saísse da sua vida e olhasse a sua vida de fora e falasse assim, peraí, tem jeito sim. E esses 10 minutos eu pedi para vocês pegarem uma caneta e um papel para participar dessas lives comigo. Você que chegou hoje aqui, pega uma caneta e um papel para você. E eu queria que você anotasse 3, 4 linhas sobre o que você quer estar disposto a fazer. Você está disposto a parar de negociar? E aí escreve lá, eu estou disposto a parar de negociar com a minha desmotivação. Porque ela vai vir, tá? Todo dia ela vai vir. Eu tenho certeza. E aí eu já te falo agora que ela vai vir. Assim, quando ela vier, você vai lidar com ela. Então, você vai falar assim, eu não vou mais negociar com a minha desmotivação. Eu estou disposto a parar de negociar com a minha desmotivação. Daj, eu não sei fazer. Eu estou disposto a parar de negociar com o meu despreparo. Daj, eu acho que meu caso, não sei o que lá. Eu estou disposto a parar. Então, assim, quando a Sandra me pergunta como é que eu faço, por onde eu faço, é a Sandra começando a lidar com o despreparo dela. E eu honro você por isso. Tá começando, começou, já fez um movimento. Fez uma pergunta, isso é um movimento. Então, tira esses 10 minutos e depois que terminar esses 10 minutos, vai para o papel e anota a sua decisão. Daj, isso é papo motivacional. Você não falou que eu podia fazer deitado? Se você fizer bem esse exercício, você vai levantar para anotar. Você vai falar, eu vou levantar e vou escrever. Para você documentar num papel. Eu tenho um papel onde eu falei assim, eu vou sair das dívidas até dezembro de 2016. Isso era em 2013. É meados de 2013. E dito e feito, aconteceu, porque um dia eu escrevi,
Um dia eu decidi parar de negociar com o meu pessimismo, que eu achava que era impossível dever 126 mil reais e com 4 mil conseguir pagar um dia. Então, a ideia é que com esse exercício, vocês tirem do mundo das ideias esses pensamentos que estão ferrando com a vida de vocês e comecem a dar nome para eles e falar, não vou mais negociar com essa merda. Se existe uma pessoa que se livrou das dívidas e fez o dinheiro sobrar todos os meses, eu vou começar a fazer isso ser possível para mim. E você não precisa ir muito longe, não. Você não precisa. Eu sei que vocês acompanham, às vezes, pessoas da internet que, né, tem carrão e um monte de coisa. Você não precisa ser famoso, não. Não precisa ser ator da Globo, não precisa morar aqui na Barra da Tijuca, né, igual os atores famosos moram, ou na Zona Sul. Não precisa, não. É a sua vida. A sua vida, o seu salário, o seu ganha-pão diário. Você vai começar a resolver esse monte de problema que foi criado ao longo de anos com uma decisão de parar de negociar com os obstáculos que já são presentes aí. Por quê? Eu sei, quando eu falo isso aqui, é até duro falar isso. Eu sei que não é todo mundo que está ao vivo aqui que vai conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu sei porque vai desmotivar, no primeiro não que receber, vai estar despreparado e vai parar. A vida vai acontecer, os problemas vão engolir, amanhã eu vejo. O pior, as mesmas pessoas me mandam mensagem, nossa, eu participei já de uns três eventos que você fez e não... O que você já colocou em prática? Nada, Daj. Eu sei. Então eu sei que não é para todo mundo. Eu sei que não é todo mundo que vai estar aqui. Então agora você precisa começar a decidir se você vai fazer parte do grupo que vai conseguir se livrar da gente do seu dinheiro sobrar todos os meses, ou você vai fazer parte do grupo dos que vão deixar a vida engolir, que vai negociar com a desmotivação, que vai negociar com o despreparo, que vai negociar com o pessimismo e vai desistir. E eu tô falando isso com muita responsabilidade. Eu tô olhando para minha audiência que parou o tempo para me assistir e dizendo, não é todo mundo que vai chegar, porque o que separa quem chega de quem não chega são exatamente as pessoas que olham os obstáculos, tomam consciência dos obstáculos e começam a transpor os obstáculos. Se eu não sei fazer isso, quem é que sabe? E aí agora você começar a decidir. Faz essa reflexão para que você possa se comprometer profundamente a parar de negociar com essas coisas que até aqui têm impedido você de acessar muitas soluções para a tua vida. Muitas. Porque você tem negociado com essas coisas que são travas emocionais que com um pouco de empenho você vai conseguir sair. Mas vai precisar ter esse movimento. Queria saber se a live de hoje ajudou vocês. Hoje é uma live mais de mentalidade. Eu confesso para vocês que eu falo sempre aqui que falar de mentalidade, eu tomo muito cuidado mesmo, para não entrar numa vala comum de yes, você pode. E fazer com que vocês deem um passo. E o passo de hoje é comprometimento. Comprometimento com a tua vida, comprometimento com a tua história, comprometimento com os resultados que você quer ter e, principalmente, assassinar esses obstáculos que vão parar você ao longo do caminho se você não matar eles agora, porque eles vão surgir. E se você já souber que ele vai surgir, você vai conseguir se preparar para lidar com ele quando ele surgir. Gente, então, um super beijo para vocês. Façam o exercício, se der tempo de fazer no horário de almoço, ótimo. Se não, tá tudo bem, façam à noite.